Olá, pessoal! Olha que alegria estar com vocês aqui. Eu não sei por que raios tem um coraçãozinho bem no meu. Pronto, sumiu um coraçãozinho na minha bochecha. Estamos aqui hoje para conversar sobre como falar com segurança e autenticidade. Eu fiquei refletindo, poxa, qual seria o tema para a gente bater papo essa semana? E a ideia de falar sobre esse tema é porque eu vejo os meus alunos conversando bastante comigo sobre isso. E eles perguntam, sim, como eu faço para praticar essa minha comunicação e como eu faço para falar com segurança? Como eu faço não somente para falar com segurança, mas também para demonstrar essa segurança para as pessoas. Então, vamos trabalhar hoje esses dois temas. Então, primeiro ponto para falar com segurança e autenticidade. Segurança. Falar, o que te tira segurança? Vai para dentro de você enquanto eu estiver falando e se pergunte isso. Tá? Faça essa pergunta. Eu acredito que se você está aqui assistindo, é porque você ou alguém tem essa dificuldade, tem essa falta de segurança para falar em público. Então, a ideia nossa é justamente tirar um pouco disso, certo? Então, segurança. Eu sempre falo, e vocês sabem disso aqui, eu sempre falo que quando a gente vai em direção a uma ideia que não é real, que ela é ilusória, o meu caminhar em algum momento vai ter insegurança. Quer ver um exemplo bem simples? Se eu penso que a oratória, que na sua essência ela é conectar um ser humano com o outro por meio de uma mensagem, eu penso que a oratória é falar para que as pessoas gostem de mim, eu vou em direção a essa falsa estrela que eu criei, em algum momento eu vou me sentir insegura. Por quê? Porque eu vou estar indo em direção a algo que eu estou achando que é, mas não é. Qualquer coisa é isso nesse sentido. Quando eu vou me construir em função de uma imagem real, algo que a sociedade ou então a mídia coloca como sendo aquilo que realmente vale a pena. Por exemplo, até a ideia de felicidade. Muitas vezes a gente compra uma ideia de felicidade que está mais no ter as coisas, no parecer, no ter aquela beleza, aquele corpo, aquele currículo, aquele conhecimento intelectual. E eu fundamento o meu caminhar em direção à felicidade para isso. Só que no processo do caminho, como isso é algo que é muito passageiro, que é muito fugaz, e não é realmente a ideia de uma felicidade humana, no meio do caminho vai vir uma insegurança em algum momento. Então é interessante a gente refletir sobre isso. Quando eu falo da oratória, o primeiro ponto para eu ter segurança, eu tenho uma ideia clara do que é comunicação e do que é oratória, para que eu possa me construir em função disso. Isso é muito importante. Então eu vou me construir em função de uma ideia clara de que é comunicação. Comunicação, bota aí na sua essência, como aquela raiz etimológica, lá também o proto-indo-europeu, como, que é unir, é um dever de unir você com a pessoa que está na sua frente. E antes disso, é um dever de comunicar aquilo que você é comunicar a sua essência, comunicar o seu aspecto mais profundo, o melhor de você. E dentro do processo da oratória, eu vou fazer isso por meio de uma mensagem, de uma ideia, de uma informação. Só que essa formação vai ter que estar permeada daquilo que eu sou, por isso que gera autenticidade. Olha que interessante isso daí, tá? Então, o segundo ponto que eu diria, depois de ter uma ideia mais clara, tendo essa percepção do que é comunicação de uma forma mais clara, comunicação e a oratória, não somente falar para que as pessoas gostem de você, mas para que você conecte com o ser humano que está na sua frente, que transmita uma mensagem que faça diferença para a pessoa que está na sua frente. Quando você tem essa ideia mais clara, depois você vem com outro processo. Tá bom, essa ideia de conexão, ela tem que ser feita por meio de uma ideia em formação. Eu vou ter que ter essa ideia clara. Ou seja, você tem que ter o seu objetivo de fala muito claro. Eu tenho que estar aqui para mim, que é muito claro que eu quero passar para vocês. Eu até escrevi, eu vou falar assim, eu não posso ter erro nisso daqui. Qual é o objetivo de eu estar aqui conversando com vocês? Então eu quero motivar vocês a aplicar esse conhecimento para falar com segurança e autenticidade. De forma mais profunda ainda, eu diria, de forma mais sintética e profunda, eu quero que vocês comuniquem com leveza, liberdade e amor. É isso. Porque só que como leveza, liberdade e amor pode ficar um pouco subjetivo, eu coloco esse mais objetivo para alcançar vocês. Mas para mim essa é a ideia clara. É só isso que eu tenho que pensar agora, é só isso que eu tenho que focar agora e focar que cada um de vocês que estão aí estão com uma necessidade
de levar mais leveza e segurança para a sua fala. Isso daí. Tá? Então, essa questão da mentalidade, para mim, é muito importante. Então, esse é o primeiro ponto de mentalidade. Depois, eu coloco para vocês o ponto de imaginação e autoconhecimento, que também é fundamental. O pessoal que chegou aí depois, sejam bem-vindos. Tá? Autoconhecimento e imaginação. Eu gostaria que vocês fizessem um exercício. Alguma apresentação que vocês fizeram ou alguma apresentação que vocês queiram fazer, que precisem fazer, ou simplesmente pensem em algum tema, algum assunto que para vocês é importante, para vocês é válido, que vocês gostariam de compartilhar uma ideia no seu ambiente profissional, só que você se sente travado ao expressar essa ideia. Você sente que alguma coisa te impede de fazer isso. Essa insegurança faz com que você não transmita com essa leveza e com essa clareza a sua mensagem. Então, eu queria que você se imaginasse em um ambiente seguro. Esse ambiente seguro pode ser a sua sala, esse ambiente seguro pode ser falando com algum parente, com algum amigo seu, pode ser você falando na frente do espelho. Se imagina nesse ambiente seguro, onde você pode expressar suas ideias, pode se expressar, pode expressar aquilo que você acredita, pode expressar a sua mensagem sem travas. Pensa assim, o tanto que é bom e que é libertador você fazer isso. Pensa que essa sua mensagem está organizada, que ela está preparada, porque isso também é importante. Mas já eu vou falar sobre isso. Então pensa que essa sua mensagem está preparada, está organizada e você está diante desse ambiente seguro e você consegue falar com liberdade, você consegue se movimentar, consegue utilizar sua voz com clareza, suas expressões faciais, isso está acontecendo. E agora eu peço para você, coloque-se diante do público, diante daquilo que te tira essa segurança. Por que vem essa insegurança? Aí é o ponto que eu falo desse exercício de imaginação e autoconhecimento. É interessante a gente começar nesse processo de olhar para dentro, ver quais são as travinhas que estão tirando a minha segurança de falar. O que te trava? Pode até falar para mim, vocês que estão aí. Façam esse exercício e conta para mim. O que tira a sua segurança para poder falar diante das pessoas? Então, eu no ambiente que eu me sinto, um ambiente seguro, eu falo com tranquilidade e nesse ambiente inseguro eu fico travado. Qual é o elemento que tem dentro de você que faz com que você sinta essa insegurança? Pode escrever que eu agradeço muito a sua participação aí. Deixa eu saber de vocês o que te tira essa segurança de falar em público. E depois vocês, tendo essa percepção mais clara desses pontos que tiram a segurança de vocês, tocou num ponto assim, crucial, a Chelsea, a Anne. Receio do julgamento. Eu diria que a maioria das pessoas trazem justamente esse ponto. Esse receio do que os outros vão pensar. Né? Isso é um dos pontos assim, que os meus alunos mais comentam sobre por que eles ficariam inseguros de falar em público. Tá bom. E aí você trouxe essa ideia de, poxa vida, mas agora o medo do julgamento é um dos pontos que eu tenho. O medo da crítica é outro ponto. Uma plateia grande. Mas eu pergunto, Vitória, de uma maneira mais específica, por que uma plateia grande ia ser algo que te tira a segurança do que uma plateia menor? Qual é a diferença? O que tem na quantidade? Ah, tá. Então você falar para pessoas desconhecidas. Ok. Você está envolvido falando com pessoas desconhecidas, isso daí te traz insegurança. Dominar o tema e o julgamento. Ah, Cidinha está aí também. Dominar o tema e o julgamento. Aí eu entro até com uma questão. Quando eu não estou preparada, eu falo, poxa, é bom, né? Passar uma vergonhazinha de vez em quando, porque se eu não estou dominando o tema que eu me propus a falar, às vezes é falta de preparo. Eu devia ter me preparado melhor. Agora, se eu não tive tempo e eu tenho que falar, cuidado, que às vezes pode ser um perfeccionismo, de sempre achar que podia ser melhor, que tinha que ser de outra forma, coisa assim. Então, são pontos a refletir. Por isso que eu falo que tem que fazer esse exercício de imaginação, de se ver num ambiente seguro, falando com liberdade, falando com segurança. Eu diria assim, a segurança, quando eu me sinto seguro, eu sou livre, eu me sinto livre. Quando eu estou num ambiente em que eu vejo que é inseguro, eu quase que não me manifesto ali. Percebe isso? Então, se imagina leve, leve, livre falando. Livre, leve e solto, né, como dizem por aí. Então, você falando e depois se coloca no ambiente que você acha que é inseguro e escreve esses pontos. Só que vocês percebem que são muitos pontos que vocês trazem.
E eu diria para vocês que se olhar para dentro, muitos já têm a resposta do que fazer. Por exemplo, o medo do julgamento, como eu já falei por aqui muitas vezes, nós vivemos hoje num ambiente que é extremamente crítico. A crítica está institucionalizada. E a gente tem esse olhar muito sobre os outros. Quando eu começo a tirar um pouco do meu olhar crítico sobre a vida e começo a olhar os pontos mais positivos, como eu vou fazer menos esse ato de crítica, eu também vou sentir menos essa sombra presente em mim. Olha que interessante. E outro ponto que ajuda muito a lidar com esse medo do julgamento, do que os outros vão pensar, é você se conhecer e se conhecer como orador, como oradora. Por quê? Porque se você sabe que tem uma determinada dificuldade, um vício de linguagem, uma postura que precisa melhorar, e você está num processo de construção com relação a isso, se alguém aponta esses elementos para você, você vai falar, não, tudo bem, não tem problema, eu sei que eu preciso melhorar. Só que eles se apontam algo, ou que você não percebeu, ou que você não tem, você também vai ter a maturidade de falar, não, tudo bem, eu agradeço. Ah, mas ele falou de forma violenta. A violência é problema do outro, não é sua. A sua você vai receber, analisar a informação e falar, bom, é coerente ou não com algo que eu tenha que melhorar? E a partir daí você trabalhar esse processo. E a emoção negativa do outro, digamos assim, deixa passar, deixa para o outro. Não pegue isso para você. E quando eu começo a pensar um pouco dessa forma, aí sim eu vou tendo mais leveza no meu processo de fala. Isso com relação ao julgamento. Com relação ao público desconhecido, é interessante, não, então o meu problema é para ter mais segurança, quando eu me coloco diante das pessoas, é difícil falar para pessoas desconhecidas, né? Bom, primeiro tenta conhecer um pouco, ter informações sobre o seu público, para que você possa falar um pouco a linguagem daquele público. Isso é importante, só que só isso daria uma live aqui para a gente conversar, né? Tipos de público. Mas se você conhece um pouco do seu público, você vai adaptar a linguagem para ele, para aquelas pessoas. Mas eu não sei nada. Então fala para o ser humano, entende? Não dá sempre dá para saber de alguma coisa, pelo menos se é adulto, se é jovem, se é criança, qual o nível de conhecimento que eles têm sobre o seu assunto. E você tendo uma visão básica, ou eu não tendo essa visão tão detalhada, você vai falar para o ser humano, para aquele ser humano que está ali. E organizar, concatenar suas ideias da melhor forma possível. Teve alguma outra colocação aqui também? Dominar o tema. Outro elemento que eu percebo que a gente tem muito medo do julgamento, e às vezes não é nada disso. Não é medo do julgamento, não é medo do desconhecido, é só eu não sei fazer. Tanto que muitas vezes eu converso com os meus alunos, eles vêm com uma nuvem negra assim, na cabeça de pavor. E eu falo assim, não vou olhar para essa nuvem agora, porque eu sei como é que eu trago o sol de volta para a vida dessa pessoa quando se trata de apresentação. Eu olho e falo assim, a questão é que essa pessoa não sabe como preparar uma apresentação. Então, o medo dela não está em fazer a apresentação, está em não saber como fazer. E aí, como ela começa a conhecer, é assim que estrutura as ideias, olha que interessante, é assim que faz uma introdução, eu vou ter que ter um desenvolvimento, eu vou ter que treinar de tal maneira, poxa, mas eu posso usar os slides, mas como eu usaria isso? Então, quando eu começo a saber como fazer, também facilita bastante o meu processo. É como se alguém falasse para mim, eu não sou muito boa na cozinha, tá, gente? Vou me entregar aqui. Eu sei que tem umas pessoinhas aí que estão me ouvindo, que eu conheço, que são excelentes. Eu não sou. Então, você chega para mim e fala tal prato, que é mais refinado. Eu vou falar assim, e agora? Né? Não vou ter medo, mas eu vou ter um receio de falar, bom, mas eu não sei. Só que eu não vou me travar por isso. Aí, o que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu não sei. Mas eu não sei, o que eles vão pensar? Então, o que eu vou fazer? Se eu não sei fazer uma apresentação, eu vou buscar ajuda para eu poder fazer essa apresentação. E aí fica natural, extremamente natural. Eu vou buscar ajuda para poder preparar essa minha apresentação. Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês nesse processo. Tudo bem? Então, isso são algumas questões desse exercício que eu falei para vocês de imaginar e trabalhar o autoconhecimento. Saber os pontos que trazem essa sombra, esse medo e sai, Júlio, pelo menos miojo sai bem feitinho. Eu sei ferver o leite também e fritar um ovo, tá? Bom, esse processo de imaginação e autoconhecimento. Então, trabalhar esses dois pontos é muito, muito, muito importante. E outra questão também é você não comparar. Eu vejo que muito também da insegurança das pessoas vem de um processo de comparação.
comparação com outras pessoas, ou ao invés de você ter uma referência numa ideia, você tem uma referência numa pessoa e você se compara com ela. Muitas pessoas vêm até a mim por meio da professora Lucelena Galvão, porque eu aprendi, foi minha primeira professora de oratória, e também eu comecei a ministrar os cursos no lugar dela depois que ela não tinha mais espaço de agenda para poder fazer isso. Então, eu comecei a dar os cursos de oratória e assumir essa responsabilidade. Então, eu digo para vocês, muitas pessoas chegam para mim falando assim, olha, eu quero falar com a professora Lucelena. Eu falo assim, então você está no lugar errado. Porque você nunca vai falar como a professora Lucelena. Por quê? Porque não há essa possibilidade de ter esse conhecimento intelectual, essa eloquência? Não. É porque ela é ela e você é você. Não tem jeito. E eu vejo assim, alunos que são extremamente contadores de história e que eles fazem com que as pessoas fiquem vidrados neles quando são assim, simples, contam história, são divertidos. Só que aí eles querem se engessar no padrão acadêmico, por exemplo. Eu falo, mas não vai ser, porque não é você isso daí, não é o seu jeito. Então você não pode se comparar ao ponto de você querer fazer como a outra pessoa. Eu diria assim, a gente pode ter inspirações e é bom. Às vezes eu olho um orador falando, nossa, olha que bonito esse gesto que ele fez, vou copiar. E aí eu faço, só que depois de fazer, eu vou encaixando o meu jeitinho de ser nesse gesto, entende? Eu vou ter só como uma inspiração para um movimento, para uma organização das ideias, para uma forma de exemplificar, aí depois fica natural. Você percebe? Então não se compare aos outros, compare consigo mesmo. E isso é importante, porque quando você se compara consigo, você começa a ver o processo do seu crescimento. Por quê? Porque também você que tem timidez, e aqui vos fala uma pessoa que já foi muito tímida, se você tem timidez, se você tem medo de falar em público, quanto tempo faz que você é assim? Ou que você carrega essas características? Você acha que isso vai sumir do dia para a noite? Não, você vai construindo esse processo, tá? Tudo bem, pessoal? Dentro dessa parte da segurança vem esse aspecto da imaginação, do autoconhecimento e o não comparar-se. Por isso que eu trabalho muito essa ideia que eu falei lá nas áreas gratuitas do curso de Comunicação e Convivência, que é da tríade da oratória. Tá? Essa ideia da tríade da oratória, que está lá no curso também, ele é muito importante, porque para mim isso é a estrela. Para onde eu devo chegar como orador? É uma ideia. É como assim, posso ter uma inspiração de bondade. Porque Buda, porque Cristo, porque Confúcio é minha inspiração de bondade. Ótimo, mas você é você. Então você vai ter essa inspiração, mas é importante você ter a ideia clara também do que é essa bondade. O que é a ideia da bondade? Fala para mim, sintetiza isso num conceito, sintetiza isso numa palavra, para que você tenha uma ideia para onde se construir em função disso. E as pessoas te inspiram a ser assim. Isso daí é muito importante. E aqui entra um ponto fundamental, tá? Que é você também saber se preparar. Preparo. Saber se preparar. Como eu falei, muitas vezes as pessoas não sabem como fazer. Então, você estar preparado é algo que vai te ajudar a ter mais segurança de fala, obviamente. E esse estar preparado, gente, vem desde assim, eu tenho um seminário para apresentar, eu tenho um pré-projeto do meu doutorado para fazer, eu vou ter uma palestra que eu vou fazer um TED Talk aí que vai ser importante, tudo isso, todas essas palestras que, porque às vezes tem um público que é uma banca de doutores, ou porque é a minha diretoria, ou porque é uma quantidade de milhares de pessoas, isso dá uma intenção de mais importância, talvez eu diria de mais responsabilidade, mas o valor não é menos do que uma ou duas pessoas que estejam na sua frente, porque comunicar é sempre essa conexão e essa transmissão de mensagem. E às vezes a nossa psique se envolve nessa quantidade de pessoas, nossa, porque vai estar numa live com muitas pessoas, é porque eu vou dar uma entrevista em tal canal, e essa ilusão fica tirando a gente do centro, do eixo, porque estar seguro, gente, é estar no seu eixo. Por isso que segurança tem a ver com contato conosco mesmo. Quando eu estou com aquilo que sou eu presente, e eu tenho uma convicção sobre isso, dificilmente eu vou sair do mastro que eu estou amarrada no meio das tempestades da vida. Então, a segurança tem muita relação com isso. E falar em público não é diferente. Então, você estar bem preparado é importante. Você saber se preparar é importante.
Eu sei me preparar, tá? Eu sei fazer a pesquisa da minha apresentação, eu sei estruturar essa apresentação e não somente isso, você está com a sua apresentação pronta, aí eu dou uma dica importante. Eu não sugiro você falar palavra por palavra. Existem apresentações e apresentações. Eu já fiz filmagens, por exemplo, que eu tinha que ter muita precisão nas palavras. Então, o meu preparo foi o quê? Foi construir meu texto, colocar num teleprompter. Para quem não sabe o que é teleprompter, é aquilo que usa, por exemplo, num programa de televisão, num telejornal, que vai passando o texto e a pessoa vai lendo. Então, eu coloquei e o meu ensaio foi ler o teleprompter com ritmo, com naturalidade, com entonação envolvente. Olá, Tássia, seja bem-vinda. Tá? Isso foi o meu exercício, a minha prática. Ou a minha prática pode ser, bom, eu não vou fazer cada palavra, mas eu vou dar mais naturalidade, mas não vou memorizar o meu texto. Então, você tem as ideias muito bem concatenadas e você tem a sua sequência de tópicos. E você treinou falando aqueles tópicos, mesmo que cada vez saiu uma coisinha ou outra diferente, mas de tal forma que você saiba, eu consigo falar do começo até o final. Do meu boa noite, bom dia, boa tarde, até o muito obrigada ali. Eu tenho toda essa estrutura dentro de mim e eu consigo falar sobre isso. Eu não estou dependente de textos do meu slide, porque slide também não é bengala de orador. É apoio visual para quem está assistindo a sua apresentação. Isso é muito importante. Então, eu não posso depender de um slide para fazer uma apresentação. Eu já tive professor, na época que eu fazia cursinho, que se não tinha o slide, ele não fazia apresentação. Eu falava, você não vai me dar aula porque o seu slide não está funcionando? Isso não tem lógica. Então, se a pessoa vem me ouvir, agora eu vou falar para vocês, não, é porque não deu problema e agora eu não vou falar para vocês que eu estou sem slide. Não pode ser. Então, o conteúdo está dentro de você. Você pode ter, como eu tenho aqui, uma sequência de tópicos que estão me guiando nessa nossa conversa. Aí eu olho, opa, já sei o que eu vou falar, estou aqui conversando com vocês. Então, esse preparo é importante. E você ter uma certeza, uma tranquilidade de que você consegue falar do começo até o final. É o que eu já falei aqui muitas vezes, mas eu faço questão de repetir. Porque tem muita gente que acha que ensaiar é você pegar esse papel e ficar aqui, lendo. E eu leio. E eu leio de novo. Aí minha respiração está toda alta aqui. E eu estou lendo de novo. Isso não é ensaiar. Isso daqui é você ficar louco. Tá? Isso não é ensaiar. Ensaiar é sim, é você treinar falando, como eu disse. Parte do meu cérebro lê e escreve. A outra parte, ela fala. Se eu nunca treino falando, todas as vezes que eu vou subir ao palco, a sensação que eu vou ter é de improviso. Então, é importante eu praticar falando. Pratiquem falando. Isso vai te trazer segurança. E tudo isso está dentro um pouco dessa questão da mentalidade. E não somente praticar falando, gente, uma prática sozinho. Isso já me ajuda muito. Hoje que eu tenho mais prática, digamos assim, mais domínio do falar em público, eu falando sozinho uma vez ali já me ajuda bastante. Mas, por exemplo, eu que não sou artista, musicista profissional, não trabalho mais com música, mas quando eu tenho que apresentar pela primeira vez uma música, um canto, eu estudei canto lírico, vez ou outra eu canto por aí, eu gosto de apresentar para pessoas antes. Eu gosto de juntar os amigos e falar, gente, vamos fazer um sarau aqui que eu preciso destravar com relação à música. E canto para as pessoas. E você pode fazer isso com a sua apresentação. Pessoal, chama uns amigos e fala, olha, deixa eu apresentar para vocês, pessoas que não sejam muito críticas, pessoas que sejam da sua confiança, de tal maneira que você possa se sentir mais à vontade. E depois pede o retorno dessas pessoas, o feedback. Bom, e aí? O que vocês acharam? O que pode melhorar? Ficou claro? Ficou difícil? Tal exemplo? E nisso você vai se tornando mais seguro. Esse preparo vai te trazer muita segurança. E quando for uma coisa que não tenho esse tempo, por exemplo, às vezes eu tenho que fazer uma reunião ou às vezes eu tenho que fazer uma conversa mais profunda, familiar ou com um amigo, sabe? Com um aluno. E quando tem essa situação de uma DR mais complexa, eu também me preparo. Eu vou pensando na minha cabeça aqui qual vai ser, como é que eu vou trabalhar esse assunto. Eu vou falando comigo mesma para ver se as ideias estão saindo. Eu vou pensando na pessoa, porque quando eu penso na pessoa, às vezes vem os momentos de emoção, de lágrimas, e eu já vou aprendendo a lidar com aquilo na minha fala. Tudo isso me dá mais segurança de fala, tudo bem? Que é importante você ter claro para onde você quer levar aquelas pessoas quando você fala. Você ter bem claro, assim,
Pensa que fala, eu sempre digo isso, fala é força. Eu aprendi isso com o meu professor de filosofia, porque eu sou membro voluntária da Nova Acrópole Escola de Filosofia há muitos anos, e o professor Luiz Carlos sempre fala isso pra gente, ele fala que fala é força, e eu percebo que fala é força. E você tem que pensar, força é sempre massa vezes aceleração, gente, ou seja, vai gerar um movimento. Se ela está presente, vai gerar um movimento. Então, qual é o movimento que você quer gerar nas pessoas com a sua fala? O que você quer gerar? Você tem que ter isso muito claro. Quando você definiu isso com clareza, aí você vai traçar o caminho, ou seja, fazer os degraus da sua escadinha, numa estrutura lógica, introdução, desenvolvimento e conclusão, de maneira simples. E você tem que sentir que uma coisa vai para outra, uma coisa vai para outra. Daí é que a parte de storytelling da professora Lúcia ajuda bastante nesse processo, porque uma história, ela sempre tem uma fluidez. Mesmo que ela tenha pontos de tensão, sabe? Pontos de... e agora? Tan, tan, tan. O que vai vir? Mesmo que ela tenha esses pontos, às vezes, de ruptura, de quebra, ela tem uma lógica, uma estrutura lógica. Então, você vai construir como uma história a sua apresentação. E você tem que sentir essa fluidez até o final. E saber sempre que conclusão é retomada do seu objetivo. Então, eu entreguei o porquê eu estou ali na minha introdução, eu vou conquistar esse meu objetivo durante as minhas argumentações e ao final eu vou certificar que isso aconteceu. Ah, vocês chegaram lá. É isso daí. Sobre a voz, o que acontece? Às vezes eu vou falar, tá tudo certo, tá bom, eu pratiquei, eu treinei, mas na hora que eu vou começar a falar, eu percebo que minha voz fica trêmula. E, acima de tudo, quando eu estou insegura, a tendência nossa é falar mais para dentro, sabe? E as pessoas não ouvem direito o que eu estou falando. Então, eu falo para dentro, eu articulo um pouco as palavras. É como se eu me fechasse. A insegurança faz, como eu falei para vocês, assim como a segurança faz com que a gente se abra, eu estou num ambiente que eu me sinto super segura, né? Então, eu falo, eu gesticulo, eu sorrio, eu estou aberta, percebe? Eu estou aberta. Agora, quando eu me sinto segura, eu me fecho. É como se eu fosse me proteger. E a gente faz isso no momento da fala também. Eu falo de uma maneira mais travada, mais para dentro, minha gesticulação fica pequena aqui, geralmente, a pessoa quando está... Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, respirar com diafragma, respirar fundo. Respira antes de falar. Então, antes de você começar a falar quando você subiu no palco, respira. E quando você começar a falar, não faz isso. Os meus alunos fazem assim. Eu falo, respira antes de falar. E eles fazem assim. E começa a falar. Eu falei, mas você soltou todo o ar do seu pulmão, você vai falar com o quê? Não, você pode até fazer isso. Solta e depois inspira. E com o seu pulmão cheio de ar, você vai começar a falar. E eu sempre dou uma dica que eu acho importante. Fale pelos olhos. Isso, exatamente. Ah, mas falar pelos olhos? Sim, fale pelos olhos. Não é igual o Corinthians lá do Sandman, não. Mas você fala pelos olhos por quê? Porque quando eu falo pelos olhos, eu faço duas coisas. Primeiro, o olhar é a janela da alma, né? Como se eu estivesse colocando a força onde ela deve estar. E outra coisa é porque nessa imaginação de falar pelos olhos, eu também faço o giro da minha voz nos meus ressonadores. Aqui, gente, é buraco, aqui é buraco, né? O frontal e o paranasal. Esses buracos no meu crânio, na minha face, se eu uso esses seios para poder colocar a minha voz por aí, a minha voz tem mais ressonância. Ela tem mais força, mais intensidade. E não é uma intensidade que nasce da garganta, entende? Porque se eu for colocar força na garganta para falar igual eu estou fazendo aqui, ó, se eu ficar fazendo isso, significa que daqui a pouco eu vou ficar rouca, porque a força está vindo toda para cá. Não é. Então, quando um ator de teatro fala, ele vai falar dessa maneira assim e ele não vai ficar com problemas no seu trato vocal, porque ele está utilizando a sua máscara para falar. Não a máscara somente do teatro, mas a máscara facial, esse espaço. Por isso que eu falo, para sua voz vir e expressar, bom, a minha insegurança está aqui, não, mas eu tenho que dominar esse processo, eu tenho que colocar a minha voz para fora, para que as pessoas percebam essa segurança, que elas percebam esse meu esforço também. Então a voz, ela sai pelos olhos. Pensa assim, então eu inspiro e eu começo falando pelos olhos. Abra os olhos para você falar, expresse pelos olhos. Olha a diferença que faz. E também seu olhar para as pessoas. Já eu vou falar sobre a expressão corporal. Outra questão importante na voz é, como eu falei, a insegurança tende a travar a minha comunicação. Então eu tendo a falar para dentro e com pouca articulação. Então eu vou articular as palavras.
eu brinco com os meus alunos que é degustar as palavras. Então, eu vou articular melhor as palavras, isso vai me dar mais segurança. Eu falo para os meus alunos que é degustar. Como você vai fazer uma degustação de uma comida refinada, ou você vai beber um vinho, enfim, você vai degustar um bom suco, você vai sentir na sua boca acontecendo a fala. E a mesma coisa eu diria com relação à pronúncia das palavras. Pode exagerar um pouco mesmo, você sentir que está mastigando as palavras dessa forma, utilizando os lábios, abrindo nas vogais, o português, ele é muito das vogais, não é como o alemão. Meu alemão perfeito, desculpa aí para quem fala alemão. Tá? Então, eu vou abrir as vogais, ó, A, E, I, O, U. E U é U, não é U. Eu não vou ali comer uma uva, eu vou ali comer uma uva. Olha a diferença que faz. Então, quando eu falo pelos olhos e articulo um pouco mais as palavras e falo mais devagar, se eu sou uma pessoa que com nervosismo tendo a falar mais rápido. Quando eu falo mais devagar, eu coloco mais consciência na minha fala. Se eu quero, hoje eu quero arrumar a minha mesa do meu escritório com mais consciência, então você vai fazer devagar. A mesma coisa acontece quando você vai falar. Então você quer ter mais consciência na sua fala, mais domínio ali, e você vai falar um pouco mais devagar. Se você é uma pessoa que fala muito devagar, você vai fazer o contrário. Você vai respirar e dar mais fluidez à sua fala. Você vai colocar um pouco mais de velocidade para a sua fala, porque aí você vai tirando as pausas que, além de deixar você mais nervoso, ainda deixa a pessoa que está ouvindo mais angustiada, mais ansiosa. Então você puxa um pouco mais, certo? Na sua voz é isso, você tem que colocar a sua voz para fora, falar pelos olhos, articular melhor. E agora eu vou levar para vocês para a expressão corporal, certo? Para caminhar para o final dessa nossa conversa, só tem uma gotinha de autenticidade ainda, tá? Sobre a voz é isso, fale pelos olhos, articule mais, coloque a sua voz na máscara, eu diria assim, fale para fora, inspire antes de falar. E se tiver muito inseguro, não tem problema. Você pode parar um momento, você perceber que a respiração está muito alta, bebe água. Inspira, expira, inspira de novo e começa a falar com esse ar que você puxou novo, renovado, tá bom? Isso daí é importante. E sobre a expressão corporal, lembra que eu comecei a falar com vocês sobre segurança como centro. Se eu estou no meu centro, eu vou expressar segurança, eu vou expressar convicção e autenticidade também. A oratória também pede a mesma questão, centro, certo? Eu vou expressar o meu corpo no centro. E aí eu já falo, muitas vezes a pessoa insegura, ela fala assim, bom, gente, eu vou falar com vocês hoje sobre oratória, né? Falar com segurança. E quando eu faço isso, é um pouco assim de eu tô quebrando e deixando mais fofinho, mais bonitinho para vocês aceitarem. Não, quebra isso. Primeiro porque quando eu faço isso, começo a falar dessa forma, eu tô gerando atenção no meu trato vocal. E essa minha região, quando eu estou assim, ela fica liberada para eu falar, ela tira as tensões daqui, as tensões daqui. Então não fale com a cabeça torta, fale com a cabeça no seu eixo. Outra questão importante é você, encaixa o seu ombro, faz isso aqui, ó. Pronto. Você encaixa o seu ombro, deixa a sua coluna encaixada, sem artificialidade, tá, gente? O quadril encaixado e fique sobre as duas pernas. Não fica esse negócio de um lado e depois apoia no outro, e apoia de um lado e apoia do outro. Não. Aprenda a estar sobre as duas pernas. Mas isso é rígido. Não é, é natural. A natureza te deu essas duas perninhas, caso todos que estejam me ouvindo tenham essas duas perninhas. Por quê? Porque fica mais confortável e mais saudável para o seu corpo esse processo. Agora, como eu falei, não tem rigidez no processo da fala. Eu falei uma palavrinha aqui importante quando se trata de postura. Se chama saúde. Eu estar com o ombro encaixado, eu estar com minha coluna no local, meu quadril encaixado sobre as duas pernas, ok. Aí uma vez uma aluna minha falou, não, mas eu tenho uma perna menor do que a outra e ficar assim é desconfortável. Então tira a sua saúde. Então você bota o pezinho para frente e deixa o pezinho caído, não tem problema. Isso não é um problema. Você tem que ficar da forma que fique mais saudável para vocês. Isso é importante. Mais firme, mais saudável. E aberto.
você tem que receber as pessoas. A sua segurança também está em, sabe, que naquele momento, como eu falei, oratória é muito mais sobre entregar e servir do que você querer puxar das pessoas, do que eu querer o amor das pessoas e a atenção, né? É muito mais sobre entregar e você servir. O que você tem de útil para passar? O que eu tenho de útil agora para que vocês possam ouvir e realmente sair com algo que vai fazer diferença na sua vida? Isso é importante. Então, se eu tenho isso, eu não vou passar isso de uma forma fechada, de uma forma curtinha, não. Eu vou passar isso de uma forma aberta. Eu vou estar encaixada, eu vou estar com a minha gesticulação aberta para vocês. Vamos aqui quem sabe faz ao vivo, né? Nessa vida aqui. Então, eu vou falar com vocês, olha, primeiro com esse eixo aqui, e eu vou gesticular nessa região. O que acontece aqui do ombro ao quadril fica natural, entende? Tudo que acontece aqui nessa região vai ficar bem natural para vocês. E eu deixo minha posição nessa posição de centro. E eu fico aberta, eu recebo as pessoas. Eu não falo assim, eu não fico me mordendo e fazendo hábitos inconscientes com os meus dedos, mexendo no anel, no relógio, na pulseira. Não, eu tiro esses vícios, eu diria assim, e simplesmente eu posso centralizar minha mão na região do umbigo, porque esse círculo aqui ele dá uma percepção agradável, e vou falar com vocês dessa forma, vou conversar com vocês assim. Eu até faço o exercício com os meus alunos de postura, que ele é simples, mas interessante. Se eu partir de um centro, eu simplesmente falo, me apresentando para vocês. Boa noite, eu sou Heloísa Limeira. Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, que é a oratória. E se eu faço isso, isso e isso para vocês, fica natural, fica um processo natural. Eu ensaiei, mas não necessariamente deu para ver. E aí entra num terceiro ponto. E outro ponto que é importante, que tem relação com a autenticidade. Porque às vezes eu falo para os meus alunos, tem que praticar, tem que treinar. É importante você saber como ensaiar, é importante você cuidar da sua gesticulação, da sua expressão corporal, você colocar a sua voz para fora, articular melhor as palavras. Aí sempre tem alguém que fala assim, ah, não, mas eu não falo assim. Ah, mas minha postura não é assim. Ah, se eu fizer isso vai ficar artificial. Ou uma colocação que muitos alunos fazem, principalmente aqueles que são comunicativos, e que quando se colocam dentro de um processo de preparação, se sentem presos, tolhidos. E eles viram para mim e falam assim, nossa, mas eu já percebi que se eu começo a praticar demais, eu fico enrijecido, eu não fico natural. Aí eu falo para eles, você está praticando da forma errada. Essa é a questão. Eu não vou ficar praticando de uma forma mecânica e somente repetitiva. A oratória, ela é uma arte diferente, gente. Por quê? Porque o comunicar, como dizia Cícero, se eu não me engano, tá? Goethe falava isso. É uma frase de Goethe, mas eu nunca achei onde é que está essa frase. Mas em qualquer lugar que você procura, parece como sendo de Goethe. A música seria a maior das artes se não fosse a oratória, porque a oratória contém todas as artes. Eu concordo. E olha que eu sou suspeita, que eu gosto muito de música. Mas essa ideia de você ter a oratória, a comunicação, e eu digo a oratória como uma parte da comunicação, que é esse todo, né, de expressar e conectar, ela é uma arte diferente. Por quê? Porque ela só acontece de forma profunda quando você é autêntico. Se eu começo a me mostrar de maneira artificial, se eu começo a fazer por interesses que são intenções errôneas, digamos assim, do que é a comunicação, do que pede a oratória em si, geralmente as pessoas que têm um pouco de discernimento, elas vão perceber. Vocês vão perceber. A gente está agora entrando no momento eleitoral, né? Um momento político. E é fácil perceber, quando você olha a pessoa falando de maneira manipulativa, de maneira para puxar para o seu poder pessoal, puxar para as suas intenções, e quando você vê uma pessoa falando de maneira sincera, tá? Você que tem um pouco de discernimento, vai perceber que tem algo errado ali. Tá? Então, essa parte de você ter a autenticidade e saber praticar da forma correta, isso vai dar para você, sim, naturalidade, se você colocar intenção na forma de praticar. Se eu estou praticando só para fazer a coisa de maneira mecânica, eu estou repetindo,
E eu estou repetindo e por trás do pensamento, ai meu Deus do céu, é porque tem que sair bom, porque as pessoas têm que gostar, porque eu tenho que ser perfeito, sabe? Porque eu não posso errar. Esse tipo de mentalidade, enquanto eu pratico, vai fazer com que eu me enrijeça. Ou simplesmente fazer de forma mecânica. Como às vezes eu vejo aqui, tá meio bagunçadinho ali, mas eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho uma sala que é cheia de instrumento musical. Tá aqui meu ring light, mas ali no fundo, ó, vocês estão vendo, é meu piano digital. Tá? E eu estudo piano, eu gosto, do lado tem um violão ali também, deixa eu voltar para cá, porque a gente não mostra a baguncinha, né? Tá? Isso. E eu estudo piano e eu gosto muito de música também. E às vezes eu vejo, quando eu estou repetindo de forma mecânica aquilo ali, pum, daqui a pouco eu erro e falo, nossa, mas que coisa, errei de novo. Eu não estou entendendo a música, eu não estou aprofundando. Então eu tenho que tocar de forma consciente, eu tenho que perceber, cada repetição tem que ser consciente, para que ela faça parte do todo da frase, do todo da música. Senão, daqui a pouco, na hora que eu errar uma notinha, eu errei toda a música. E percebe que isso às vezes acontece no processo do ensaio mecanizado? Eu esqueço uma palavra, eu esqueci de toda a apresentação, e agora eu não sei o que fazer. Eu tive o tal do branco, né? Eu não posso treinar de uma forma mecânica. Eu tenho que saber treinar de uma forma consciente. Colocar consciência no meu treino. E consciência tem a ver com intenção também. Você está treinando o porquê, entende? Eu estou preparando o porquê. Então tá essa mentalidade. Cada vez que eu passo uma peça de oratória, que eu vou falando, eu vou imaginando as pessoas recebendo aquela mensagem, sabe? Imaginando aquela mensagem fazendo diferença na vida daquelas pessoas. E isso muda tudo. Isso vai fazendo com que eu coloque o meu melhor naquilo que eu estou fazendo, na minha fala. E o meu melhor, gente, é a minha essência. É o meu ponto que vai dar autenticidade. Porque a palavra autenticidade, tanto do latim, que significa diretamente do autor, olha que interessante isso, né? Original e diretamente do autor. Ou quanto do grego, do authentikos, que vai falar que é original mesmo, essa é a palavra, é aquele que vem da origem, né? Aquilo que vem da origem. Autêntico é o que vem da origem. Então, vai vir da sua essência, é a sua origem, é o seu autor, é o ator de si mesmo, da máscara da personalidade que eu uso na vida. Então, isso daí é importante, tudo bem? Essa parte de saber praticar de forma consciente, colocando a intenção correta e não simplesmente com repetições mecânicas, vai fazer toda a diferença para você trazer naturalidade. Ah, ok, eu vou colocar o meu melhor aqui, eu estou de coração. Aí vem muito dessa questão das pessoas falarem, ah, mas é só eu falar de coração que eu sei que vai dar certo. Muita calma nessa hora. Algo é eu falar de coração no improviso, tudo bem, mas oratória é uma arte. É uma arte. É como eu falar assim, ah, estou aqui no piano fazendo assim, ah, estou tocando umas notinhas, ah, ficou bonitinho isso aqui. Tá bom, ficou bonitinho, mas daí para você fazer uma sonata ao luar de Beethoven, isso é uma arte. Isso tem uma estrutura, mas por que tem? Para mostrar que a coisa é importante? Não. É porque você pode potencializar a entrega da sua mensagem. Olha que interessante. Eu posso transformar essa mensagem em algo sublime. Então não adianta só você, vou falar de coração. É uma grande parte do processo, eu diria. Mas se eu estiver falando de coração algo que eu fiz de forma consciente, pensando no outro, vai ser muito mais completo, vai ser muito mais eficaz esse processo de entrega da sua mensagem. Aí é quando a oratória começa a virar arte. Aí é outro esquema, é outro nível. Tudo bem? Então, é bom pensar nisso. Isso tem relação com a autenticidade? Tem. É você colocar o seu melhor, mas você se preparar para colocar esse seu melhor em cima de uma técnica, em cima de um conhecimento, mas sempre conectado com o seu coração. Eu vou colocar o meu melhor ali. Eu vou colocar o meu melhor ali. Isso é importante. Tudo bem? Então, pessoal, aí também tem um detalhe, a sua autenticidade vem na sua forma de vestir, na sua forma de ser. Pessoas que são mais, que têm um temperamento mais sanguíneo, digamos assim, né? ou que são mais aceleradas, é normal que elas tenham a sua fala mais assim. E pessoas que são mais tranquilas, que são mais introspectivas, também é normal que elas tenham um posicionamento dessa forma. Dificilmente, eu digo assim, eu tenho alunos de todas as maneiras. Hoje eu falava com um aluno meu que é engenheiro, que é bem estratégico, matemático,
é uma pessoa introspectiva e a forma dele falar é interessante do jeito dele. E eu tenho uma aluna que começa uma palestra com uma saia rodada, dourada e dançando um carimbó e é o jeito dela. Se ela não fizer isso para começar, não é ela, não é o jeito dela, não é a maneira dela de ser. E eu falo, tá bom, os dois jeitos, porque os dois estão sendo autênticos, entregando o seu melhor e os dois envolvem o seu público. Por quê? Porque estão entregando uma mensagem válida, uma mensagem coerente, com uma estrutura clara, só que do seu jeito, entende? Saber fazer isso, sair da forma, para que você tenha isso que eu falei lá no começo. Qual é o meu objetivo com essa conversa com vocês? Tudo bem, pode ser entregar ferramentas para que você fale com mais segurança e autenticidade, mas para mim, acima de tudo, é que você comunique com mais leveza, com mais liberdade e com amor. Esse é assim, o objetivo do meu trabalho. E se você sair daqui fazendo um pouquinho mais disso, eu vou estar feliz, eu vou estar realizada. Tudo bem? Um beijo. Transmitam bem de coração, de forma leve, livre, a sua boa mensagem. Vai fazer toda a diferença nesse mundo.